falar hoje sobre uma coisa que me incomoda muito, que eu já sofri com isso muitas vezes, nesses 30 anos como empresário, e que eu tenho visto ainda pessoas sofrendo muito também com isso, e que de vez em quando eu também passo por isso novamente. O que acontece? Eu quero falar com você sobre as pessoas que sofrem com um mal que é o seguinte: começar um livro e não terminar, começar um curso e não terminar, e perder o foco. No digital acontece muito das pessoas começarem algum curso, alguma dinâmica, um workshop, um desafio e não terminarem. E eu fiz isso muitas vezes, de vez em quando eu ainda faço isso, me sinto culpado às vezes. E eu acredito que isso acontece porque a gente está em busca de alguma coisa, mas ainda não tem claro o nosso objetivo. É como se você estivesse navegando na internet, aqui mesmo no Instagram, para alguma coisa, e aí de repente você é interrompido por uma propaganda, por algum conteúdo que parece ser interessante, e você fala, nossa, isso é útil. E aí você para de fazer o que você estava fazendo para fazer aquilo. Por exemplo, para me assistir aqui agora. E aí você descobre que o assunto é interessante, ou sei lá, você fica aqui por algum tempo e isso tira o foco do que você estava fazendo antes. E aí depois você precisa retomar, né, resgatar o que você estava fazendo. E é interessante como isso acontece porque quando a gente percorre vários caminhozinhos, a gente não chega a nenhum lugar. Aquela história de que vários caminhos levam a Roma, né? Mas se você quiser percorrer todos, você não chega em Roma, porque você percorre um pedacinho de um pedacinho do outro, um pedacinho do outro, e acaba a sua energia, acaba o seu dinheiro, acaba a comida, acaba o tempo para fazer isso, né? E você acaba não chegando. Então, eu estava ouvindo hoje de manhã um podcast sobre alguém que trabalha no mercado digital há 10 anos exatamente, e ele é multimilionário, ele é muito reconhecido no mercado, e eu cheguei nesse mercado antes dele. E o que fez, ouvindo o que ele estava falando, eu já vou dizer quem é, para quem fica curioso a respeito disso, ouvindo o que ele estava falando, eu pensei, poxa, qual a diferença entre eu e ele, né? O que ele fez de diferente que levou ele para o caminho que ele está, para o resultado que ele está hoje? Basicamente, ele é consistente. E eu tenho uma invejinha disso, porque em todos os projetos que eu me dei melhor, assim, em todos os projetos que eu fui mais bem sucedido, todos eles foram os que eu tive alguma consistência. E é para isso que eu luto, eu faço até terapia para isso. E a coisa interessante dessa consistência, eu ouvi hoje nesse podcast com ele. É sobre o propósito. E a gente está numa fase, né? Quem já viu alguns conteúdos meus mais antigos, viu eu falando sobre a fase que o Philip Kotler, né, fala sobre isso, que é o pai do marketing contemporâneo aí, né? E de forma acadêmica, olhando para o marketing, a gente percebe que nós estamos na onda do marketing em que vender propósito é a coisa mais fácil hoje, por causa do amadurecimento do consumidor e do comportamento de consumo também. Então, vender propósito é o que faz mais sentido para as pessoas, é por isso que a gente tem ouvido tanto, né? Faz sentido isso para você, né? E tal, porque as pessoas têm que sentir que é legal, aquilo tem que fazer sentido para elas, né? É um termo que está muito gasto, né? Mas é um termo absolutamente acertado quando a gente usa. E a diferença entre eu e essa pessoa, que eu vou dizer daqui a pouco quem é que ele
tem um propósito inabalável ali e está trabalhando há 10 anos nesse propósito, com muito afinco, com muita consistência. Por exemplo, fazendo conteúdos todos os dias a respeito do mesmo assunto. A questão não é fazer conteúdo todo dia, mas falar sobre o mesmo assunto. E eu preferi percorrer alguns caminhos variados. Também não tenho uma empresa só. E isso faz com que eu tenha mais conforto. Foi um caminho que eu escolhi. Mas todas as vezes que eu investi mais em algum caminho específico, que eu falei, vou parar de fazer todos os outros caminhos agora, eu vou fazer só esse aqui, eu acertei mais naquilo. Todas as vezes que eu me propus a me aprofundar, aquilo foi mais bem sucedido. Eu percebi isso há algum tempo atrás, mas agora eu ouvi de uma pessoa que é muito bem sucedida, de que esse é o diferencial dele. E antes de ter a sociedade aqui com o Dr. Flávio, né, que fez com que nascesse a Balance Mentoria, que antes chamava MCD Master, eu estava fazendo uma mentoria genérica para empreendedores, empresários em geral, que quisessem trabalhar com estratégia de marketing, a mesma coisa que a gente vende aqui também, e com marketing digital. Só que era um espectro aberto. E eu quero chamar a atenção para você, médico, que trabalha com espectro aberto também. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E o que aconteceu? Por que eu decidi matar aquela minha mentoria, aquele meu produto, que estava indo bem? Tem uma placa aqui atrás de 1 milhão e de 500 mil vendidos só com aquele tipo de mentoria. E estava indo bem. Mas por que eu quis matar? Porque eu tenho mais possibilidades com a mentoria especializada em médicos. Então eu decidi de todos os caminhos que eu tinha para trabalhar com mentoria, que foi o principal core do que eu decidi trabalhar, eu decidi que o nicho de médicos era mais acertado para o meu propósito. Porque eu sou marido de médica, porque eu já tinha sociedade com um médico, que eu tenho sociedade com outro médico agora, e que faz muito sentido para mim. Eu consigo replicar o meu trabalho. O meu trabalho reflete nos pacientes, nos clientes que essas pessoas atendem. Então, isso para mim é muito bacana. E aí tem a ver com o meu propósito. E quando eu olho para esse propósito, eu lembro que vocês podem fazer isso também no que vocês estão trabalhando. Não quer dizer que quem trabalhe com clínica, por exemplo, clínica geral, tenha que fazer uma especialização e focar. Quem é clínico geral tem que ficar bom em clínica geral e tem que ficar bom em transmitir a mensagem de que ele faz isso. Agora, se você é um cirurgião sobre um assunto específico, por exemplo, a minha esposa tem um amigo que ele é muito especializado. Ele é cirurgião de mão. E ela já me falou que conheceu pessoas que são muito, muito, muito especializadas, que pode ser assim, cirurgião de mão direita. Caramba, eu achei isso assustador. Mas com certeza, se eu tenho um problema na minha mão direita e eu preciso de uma cirurgia, de uma intervenção, eu vou procurar o especialista. Eu quero o cara que trabalha com as cirurgias de mão direita. E por que eu estou falando isso? Porque naturalmente aqui eu atendo muitos médicos nas sessões de anamnese situacional, né? Que se você quiser, você pode agendar, é uma cortesia nossa, é gratuito. E você pode conversar comigo por meia hora a respeito do seu negócio para a gente identificar oportunidades. É só chamar o nosso time aqui no direct, falar que você quer uma sessão de anamnese situacional. Basta ser médico e querer trabalhar, ter interesse no que a gente fala na mentoria. E nessas sessões situacionais aí, anamneses, né, situacionais, a gente sempre identifica alguma falha no que o médico está fazendo ali no negócio dele. Do ponto de vista estratégico, de negócio, de marketing, você precisa ter os pilares, né? Você precisa ter o nicho bem definido, que é aquilo que o Flávio fala às vezes de hipernicho, né? E se você tem, por exemplo, um pediatra que atende, e eu sempre faço essa pergunta,
Ah, você é pediatra? É legal. De que idade a que idade você atende? Ah, eu atendo de 0 anos, né, de recém-nascidos, a 19 anos. Na minha concepção, do ponto de vista de negócio, eu não estou aqui, eu vou falar uma coisa que algumas pessoas se ofendem com isso. Eu não estou aqui cagando regras a respeito disso. Mas do meu ponto de vista, então por isso eu deixo claro, é o meu ponto de vista como empresário há 30 anos e trabalhando com isso, com estratégia de negócio e com marketing, do meu ponto de vista, isso está errado. Do meu ponto de vista, a melhor forma de você trabalhar é você pegar uma faixa. A faixa que você ou é melhor ou que você prefere. Porque você vai conseguir, dentro deste espectro, trabalhar com muito mais liberdade. O que faz? Especialidade. E aí tem a ver com aquela consistência que eu falei daquela pessoa no começo. E essa consistência, ela só é possível se você for muito específico. Claro que você não precisa ser pediatra só de crianças até 1 ano de idade, né? Isso seria muito, muito, muito específico. Mas não precisa ser 19, de 0 a 19, porque, né, os primeiros anos de vida são muito diferentes de depois da adolescência. E eu até uso esse exemplo aqui às vezes, que é o seguinte: você não pode querer atender um adolescente de 14, 15 anos num consultório cheio de frufruzinho para bebês. Da mesma forma que você não pode querer atender bebês, né, crianças que são de colo, por exemplo, com as mães ali, num consultório onde tem videogame para criançada maior. Então, quando você faz isso, claro, isso não serve para todas as situações, né? Mas principalmente para cidades que têm mais de 100 mil habitantes, presta atenção nisso, você não pode ser tão aberto. Porque quando você é tão aberto, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. E isso também acontece no marketing para quando você vai fazer anúncio. Não sei se você já tentou fazer um anúncio no Google ou no Instagram mesmo, e aí você olha lá e começa a fazer os filtros, né? Eu quero anunciar para mulheres ou para homens que tem de tal a tal idade, de tal região ou tal cidade. Quando você começa a fazer isso, ele vai mostrando o tamanho do público que ele tem filtrado aquilo ali. E quanto maior o público, mais dinheiro você precisa para chegar nesse público todo. Então, não dá para você atender todo mundo. O problema é, o que faz o marketing funcionar? O marketing funciona com o público, né? Vou abrir aqui um documento para eu me lembrar do que eu tinha aqui. Aqui. O que são os quatro P's, né? Os 4P's do marketing? Isso é um clássico aqui, que é preço, praça, produto e promoção. Preço é que o preço ele tem que estar adequado ao seu público-alvo. Não é que você tem que ter preço menor. Tem que estar adequado ao seu público-alvo. Então, se você quer atender o público C, você tem que ter preço para o público C. Se você quer atender B e A, preço para o B e A. Se você quer atender só o A, esse preço tem que ser incômodo bastante para o B, para ele não comprar, e impossível para o C não comprar. A praça é que você tem que estar geolocalizado, né? A posição onde você está faz diferença. E você tem que entender sobre a geolocalidade. Então não vale, o marketing não pode ser feito da mesma forma para todos os lugares. Produto, que você tem que ter um produto bem definido, você tem que deixar claro o que você vende. Eu sou cirurgião. Cirurgião do quê? De qualquer coisa. Ferrou, você não vai conseguir vender desse jeito. Você vai pegar um ou outro. Você vai pegar por indicação, você vai pegar, mas não vai pegar por especialidade, que é aquela coisa da mão que eu falei, né? Não precisa ser só mão direita, mas pode ser mão, cirurgião de mão. Então, você é cirurgião e trabalha com várias coisas, começa a focar. Se você fizer, a minha esposa é infectologista, ela não faz anúncios para qualquer coisa de infectologia. Ela também faz um genérico para infectologia, ok, mas esse não é o forte. O que ela tem que fazer? Ela tem que fazer um pouco de dinheiro
específico para infecção urinária, por exemplo, um pouco para HIV, e dentro do HIV, por exemplo, ela pode fazer para PEP, para PrEP, para acompanhamento. Então você tem específicos. É como se você fosse um pediatra, você pode fazer para bebês recém-nascidos, para neonatologia, né? Sei lá, para crianças que precisam que tem alguma questão com desenvolvimento, crescimento, né? Então, dependendo da sua especialidade, você foca no negócio. Agora, se a sua especialidade tem subespecialidades, você precisa trabalhar cada um dessas subespecialidades como um canal. E quando você faz isso, você alcança essa questão do foco em um caminho só, e aí você precisa ser consistente nele. Isso é interessante. O cara que eu falei no começo da consistência é o Érico Rocha. Ele é responsável por trazer para o Brasil assim, muita coisa do marketing digital e popularizar muita coisa que você vê hoje. Mas ele não faz nada de diferente, na verdade. Desde 2014 ele está fazendo isso e ele faz o que o marketing tradicional já fazia. Ele segue todos os pilares. Quais são os pilares que são importantes você trabalhar? E a gente vai falar sobre isso em outras lives quando eu tiver um tempinho aqui, entre um compromisso e outro, eu venho aqui falar. Os pilares são os principais aqui, né? Construção de marca, geração de demanda, máquina de vendas, escala de valor e criação de comunidade. A construção de marca é você construir autoridade, conquistar autoridade. É o que o Dr. Flávio faz com maestria dentro do perfil dele, aquele Flávio Pediatra. Para quem segue aqui e não conhece o perfil do Flávio, ele tem quase 700 mil seguidores lá. Muito engajados, com muito resultado. E o que ele faz lá, nós ensinamos inclusive no nosso curso aqui que chama MCD, Método Crescimento Digital. E lá, basicamente, apesar de ele explicar como se faz e tudo, é um mix de tudo que você precisa fazer. Basicamente lá, o que ele ensina é construção de marca, posicionamento, conquista de autoridade. Aí você pode ir para o próximo passo, que é a geração de demanda. O que é a geração de demanda? Anúncio, tráfego. Pode ser orgânico e pode ser pago. Quando é pago, você tem controle, você sabe de onde vem, você tem detalhes que você não teria no orgânico. Eu tenho uma outra empresa que eu tenho, é uma agência digital, e essa agência trabalhou 25 anos com isso, né? Essa questão de geração de demanda é a mais complexa na cabeça dos clientes, porque eles não entendem que eles estão pagando para alguém vir para eles. Comprando o cliente, a gente fala, né? Tem até um autor chamado Dan Kennedy, que ele fala sobre vendas, né? E ele fala uma frase que o Flávio repete muito, gosta muito, que eu concordo demais com isso, que é: quem puder pagar mais caro pelo lead, que é o possível cliente que você vai atrair, ganha a negociação. Ele ganha o cliente. Por quê? Porque ele pode pagar mais caro. Isso, um exemplo bobo aí, é falar de grandes marcas, né? Se a gente for falar da Coca-Cola, quanto que ela gasta para atrair pessoas que vão comprar latas de refrigerante que custam alguns reais aí? Quanto que ela gasta? Milhões, né? Então, a questão é, quanto mais você aparece, mais pessoas podem ser atraídas, né? E mais pessoas podem comprar. E tudo é uma matemática, estatística, né? Então, quanto menos pessoas você atender, menos pessoas compram, menos pessoas repetem, menos pessoas indicam. E isso faz com que a máquina de vendas funcione, que é o outro pilar. A máquina de vendas, ela tem a ver com um processo de vendas. E a coisa é, se você não tiver um processo... Ontem eu também falei com uma médica do interior de Minas que falou sobre o processo de vendas. Ela não tem processo... ela não é intencional para vender. Quando você não é intencional, você cria o conteúdo, mas você não conduz a pessoa a comprar alguma coisa. Ela sequer falava que ela vendia algum serviço lá. Então, por exemplo, vamos dizer que você
seja um especialista em reabilitação, e aí você tem uma massagem que, depois de todas as coisas que você vende, medicamento, qualquer outra coisa que você faça, né, o procedimento ali, você tem uma massagem que você vende, também como um serviço complementar. Como, por exemplo, as doulas são serviços auxiliares dos obstetras, né? Enfim, você tem um serviço, mas você cita sobre o serviço quando você conversa com as pessoas, quando você faz conteúdos, mas você não fala para as pessoas que você vende esse serviço. E para você é óbvio, mas para as pessoas não. Você tem que falar que você vende. Como eu falo aqui o tempo todo, a mentoria resolve isso. Você pode marcar uma sessão estratégica conosco para resolver uma consultoria. Você pode marcar aqui uma sessão de anamnese situacional para saber se é o seu momento de investir numa mentoria, por exemplo, ou se nós podemos oferecer alguma solução para o seu negócio, para o seu crescimento, para a estratégia de negócios, para marketing digital. E isso é parte da máquina de vendas. Você tem que preparar o processo e tem que ter um processo claro e definido. Então eu já fiz a atração, agora eu vou fazer uma outra coisa que leva o cliente para o próximo passo, até que o próximo passo óbvio seja ele comprar. E se for recomprar depois, você também tem que levar ele para o próximo passo óbvio. E aqui vai uma dica para quem não faz isso. Marque a próxima consulta do seu paciente que vai com frequência ser atendido já na consulta que você acabou de fazer. Isso faz com que você já venda a próxima consulta para ele. Já marca. Isso é uma dica. A gente fala disso na mentoria e sempre que a gente traz esse assunto à tona é uma surpresa muito legal para todos. Todo mundo gosta disso e, putz, eu não estou fazendo isso. Então, assim, quanto mais avançado você tiver, mais para o básico você tem que voltar. Porque você esquece de fazer essas coisas básicas depois de um tempo. A outra coisa é a escada de valor. O que é a escada de valor? É você começar a mostrar para o seu paciente ou para o seu cliente, depende de como você chama, que ele tem um próximo passo com você, que ele pode fazer outras coisas, comprar novamente, que ele tem mais coisas do que só aquilo que você oferecia no começo para ele. Então, começar a atualizar o seu cliente desse valor. A outra coisa que é a criação de comunidade, que é quando você já consegue conquistar de tal forma o seu cliente que ele começa a te defender como uma tribo. Ele faz parte da sua tribo, da sua comunidade, ele começa a te defender. E aí vem a questão de indicação dos clientes, né? Ou de, por exemplo, os colegas que podem indicar vocês. Então, você tem como trabalhar esses pilares todos dentro dos seus fornecedores, dentro dos seus colegas, dentro da sua rede de conhecimento, network, e também dentro dos seus pacientes e clientes. É isso. Agora, o que eu queria arrematar mesmo sobre esse assunto é que tudo isso depende de consistência. Não é que depois, por exemplo, se você for procurar a história da menina que criou o Canva, aquele software que a gente usa para fazer essas artes aqui no Instagram, no digital em geral, né? Dá para fazer até vídeo, né? Agora há pouco eu publiquei um vídeo dando os parabéns a respeito de os parabéns para os infectologistas, que foi feito no Canva. E o que ela tem de história? Ela ofereceu o projeto do Canva para mais de 100 pessoas. Ela ouviu mais de 100 nãos. Só que ela acreditava no projeto e ela queria fazer funcionar. E hoje o Canva vale 40 com B de bola, bilhões de dólares. Será que valeu a pena? Então, assim, não é que a gente tem que ser teimoso. Também é difícil saber quando é teimosia e quando é que o nosso produto é bom, né? Mas para isso vale você ter uma rede de confiança que as pessoas possam dizer para você. E não é a sua família, não é o seu colega do lado. São outras pessoas com opiniões mais neutras, né, que possam te dar um norte para isso. Por exemplo, na nossa mentoria, se você traz um produto que eu acho uma furada,
por mais que eu deixe você magoada, eu vou falar para você que o produto não é legal. Porque se eu não disser isso, se eu que sou pago para te mostrar o caminho, continuar te alimentando coisas que não vão dar certo, sabe, que eu não acredito pelo cenário todo que daquela forma vai funcionar, se eu não disser para você, quem é que vai dizer? Então você precisa poder confiar em mim para que eu fale, este produto não vai funcionar. Tenta assim, tenta assado, faz outra de outra forma, ou te redirecionar para outro tipo de produto, para outra coisa. E infoprodutos, por exemplo, tem várias opções, então dá para você trabalhar com muita coisa. O que você precisa nesse ponto é consistência. E como saber se é consistência ou não, se é teimosia ou consistência, é uma questão de fé. É uma questão que você sente. Pode ser teimosia. Você tem opinião de terceiros que conhecem a respeito daquele assunto e que disseram para você que vai funcionar ou que não vai funcionar. Esses terceiros te mostraram como é que funciona o processo de validação deste produto ou deste serviço? Eles conhecem o seu assunto? Ou eles estão dando opinião deles com aquela técnica que eu chamo DAV, né? Dedo ao vento. Molha o dedo e vê para que lado está indo o vento. Isso é achismo. Se você estiver recebendo opiniões do seu marido, da sua esposa, ou de amigos, ou dos seus familiares, desculpa te decepcionar, mas essas opiniões não valem nada. Elas só atrapalham você. Porque pode ser que eles não sejam técnicos, a não ser que eles sejam técnicos a respeito disso. Então, o que você precisa? De uma opinião especializada no que você está querendo fazer para que te direcione para onde você precisa. E se isso tudo está fazendo sentido para você, marca uma anamnese situacional conosco. Isso pode te ajudar a descobrir se essas coisas fazem sentido. Realmente. E ontem mesmo eu conversei com uma pessoa, com uma médica do interior de Minas aqui, que eu não conseguiria ajudá-la. Porque o que ela está procurando nós não conseguimos oferecer. Então eu dei alguns conselhos para ela, dei algum direcionamento para ela, mas eu nem ofereci para que ela comprasse qualquer coisa de nós. Por quê? Porque não temos como ajudar. E lembra do que eu falo sobre marketing do bem, né? Encontrar o produto ou serviço certo, a pessoa ideal, o cliente ideal e colocar eles em contato. Isso é o marketing do bem. O marketing honesto, né? E que você pode acreditar na coisa porque é fato e não porque você tem fé no vendedor, porque o vendedor é tão legal, porque o vendedor fez você se sentir bem. Então, assim, claro que tudo tem que fazer sentido, e fazendo sentido é se sentir, né? Mas não pode ser achismo. E para não ser achismo, precisa ser especialista. Acho que deu para conectar tudo o que eu falei aqui, né? Eu gostaria de receber um comentário seu. Se você tiver interesse e quiser fazer uma anamnese situacional, entre em contato aqui pelo direct. Se você não estiver vendo esse vídeo no futuro, né? Estiver vendo pelo YouTube, não pelo Instagram, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, @balancementoria. Vai ser legal conversar com você.